falar hoje sobre a segunda tópica de Freud. A segunda tópica de Freud, teoria estrutural, compreendendo que seu modelo antigo possuía limitações que impediam o entendimento mais expressivo dos achados psicanalíticos. Freud propôs um novo modelo para o aparelho psíquico. Nesse novo modelo, Freud amplia seu entendimento sobre a dinâmica das instâncias psíquicas e diz uma nova forma de compreensão, chamada de modelo estrutural de aparelho psíquico. Nele, Freud vai sugerir a formulação de um modelo não mais voltado ao entendimento virtual, mas sim de estruturas ou classes psíquicas. Essas estruturas interagem de forma constante para que ocorra o funcionamento da psique. São o id. O id, dentre as estruturas apresentadas por Freud, o id é a mais arcaica, primitiva, não só porque é mais selvagem, como também a que desenvolve primeiro. O id é uma espécie de reservatório de impulsos caóticos e irracionais, construtivos e destrutivos, não harmonizados entre si e com realidade exterior. Ou seja, um aglomerado de pulsões que poderíamos dizer instintivas e selvagens, sem organização e sem direção. No id estão as energias específicas e as funções cujo intuito seja a obtenção do prazer, como se o id fosse o reservatório da energia da nossa vida psíquica, enquanto que as outras instâncias organizariam essa energia da forma melhor possível. Portanto, o id tem a seguinte característica: não faz plano e não espera, não tem cronologia, passado, futuro, é sempre presente. Por ser presente, busca uma satisfação imediata para impulsos e tensões, não aceita frustrações e não conhece inibição, não tem contato com os limites impostos pela realidade, busca satisfação da fantasia, pode ter o mesmo efeito de uma ação concreta para atingir um objetivo. É todo inconsciente. O superego, instância psíquica que é chamada pelo ego para controlar o id, ou seja, o superego é uma modificação e de especialização do ego que visa impedir que os impulsos do id se concretizem da forma como são. O superego é responsável por imposição de sanções, normas, padrões e idealizações. Tem sua formação pela introjeção dos conteúdos que vêm dos pais. Dizer que o superego é uma especialização do ego significa que ainda na infância o ego amadureceu e se destinou por parte de si para gerar inibições e proibições. Não quer dizer amadurecimento de um órgão específico do ego, mas sim um amadurecimento psíquico, biológico e social, que organiza o trabalho mental nessa direção. O superego é parte consciente e parte inconsciente. Exemplo de consciência: quando você expressa, é proibido matar. Exemplo de inconsciência: padrões de conduta e vestimenta que você julga serem uma escolha natural, sobre as quais você nunca pensou que foram determinadas de fora. Além disso, o superego busca a perfeição moral reguladora e tende a reprimir toda qualquer infração que possa causar prejuízo à mente. O superego é relacionado ao complexo de Édipo, porque seu mecanismo de funcionamento desenvolve sobretudo a partir da idade do Édipo, em torno de 3 anos de idade até o início da adolescência. É uma idade em que o filho precisa entender o pai como garantiador das regras, limite, horário, disciplina, refreadora de sua função, adotar um respeito referencial pelo pai, como exemplo de herói e não mais como rival, introjetado por ambição do incesto, desistir da mãe como objeto sexual. Até que depois a criança vai crescendo e na passagem para a adolescência descubra a sociedade tem muitas outras regras morais e fontes de admiração diferentes do que viver no ambiente familiar, mas com um mecanismo similar qual o superego já está habituado. A importância do ego para o desenvolvimento psicossocial é muito grande porque será a primeira experiência do sujeito com seu superego, as tradições e ideais legitimados. Depois que esse adolescente já terá um superego mais complexo com interdições e heróis vindo de outras partes, de modo a poder se afastar da mãe e do pai. Esta automatização em relação à família e a introjeção de um superego complexo são bem típicos da adolescência. Os pais costumam não gostar do afastamento do adolescente no berço, mas isso é um sinal do équilíbrio bem resolvido e numa maturação psíquica do filho. Podemos dizer que o superego tem 3 objetivos: inibir através da punição o sentimento de culpa qualquer impulso contrário às regras ideais por ele ditadas consciência moral. Forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que racional, conduzir o indivíduo à perfeição, seja em gesto ou pensamento. Muito importante dizer que um superego rígido adoece é uma das principais causas das neuroses, angústia e ansiedade. A terapia psicanalítica vai trabalhar com o superego rígido. Isso foi permitido, condições para que o analisando conheça a si mesmo, ceda um pouco mais dos seus próprios desejos, firmando uma personalidade menos conflituosa consigo mesmo, mesmo que isso contrarie as ideias e padrões sugeridos pela família e pela sociedade. Com isso, queremos dizer que entender a existência do superego não significa aceitar todas as regras, leis, crenças e padrões de uma determinada sociedade. Pelo contrário, significa sim entender que a vida social demanda convenções para evitar a barbárie. É isso o domínio do mais forte. Mesmo quando essas convenções não restam expressões ou escritas, mas que essas convenções não são sempre eternas e imutáveis. Ego. Para Freud, o nascimento do ego vem
na primeira infância, quando os laços afetivos e emocionais entre os pais costumam ser intensos. Essa experiência que se figura na forma de orientações, sanções e ordens, proibições vão fazer com que a criança resiste no inconsciente essas emoções subjetivas, emoções essas que vão dar corpo à sua estrutura psíquica e egóica. O ego está no meio do caminho entre os outros dois elementos. O ego é o meio da gangorra entre o lado da satisfação individual do desejo e o lado da satisfação social que a vida social pode trazer, se você estiver disposto a seguir certos padrões superego. Assim como o superego, o ego também é parte consciente quando raciocinamos ao falar em público, por exemplo. Parte inconsciente como um mecanismo de defesa do ego. A função mediadora do ego. Constituído de traços mímicos antigos, lembranças atrativas da infância, o ego possui sua maior parte consciente, mas também ocupa espaço no inconsciente. Ela é, portanto, a principal instância psíquica que tem função de mediar, integrar e harmonizar as constantes pulsões do id, as exigências e ameaças do superego, além das demandas vindas do mundo externo. O princípio da realidade, o ego se desenvolve a partir do id, com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, ou seja, levados em conta no mundo externo. É chamado princípio da realidade. Esse princípio introduz razão, planejamento e espera no comportamento humano. Então, a segunda instância é formada por id, que é o princípio do prazer, que é realizar o desejo, né, de qualquer forma. Aí vem o ego e fala, não, a gente pode realizar dessa maneira, sem atingir muito a sociedade, mas também tem que controlar o superego também para o superego não ser rígido demais e provocar angústia no ser humano. Então essas são as três instâncias da segunda tópica estrutural de Freud, que é id, ego e superego.